Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, e aí, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Sociologia. Eu estou aqui com meu querido colega Maurício. Fala, Maurício. Tudo bom, César? Como é que vai? Gente, um abraço para vocês, aguardo vocês no chat. Vocês sabem que participação é fundamental, então estamos lá para atender a vocês. Pronto, é isso aí. Então, com a participação de vocês, a gente já vai para o nosso momento de exposição. Vamos lá? Vamos começar. E eu vou começar já a aula trazendo aqui a nossa apresentação de praxe, apresentando a equipe de Sociologia. Vamos lá? A equipe de Sociologia ela tem a articulação do professor Márcio Doria e é composta pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Lorena Vaz, Maurício Castro e Oema Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio, a disciplina é Sociologia. Aqui no vídeo o professor César Mustafa, na assistência o professor Maurício Castro. A aula de hoje é a aula número 4, Trabalho, Gênero e Etnia. E aí eu vou passar já para os objetivos da nossa aula. O objetivo é reconhecer a necessidade de dialogar e interagir de forma sistemática com diversos segmentos culturais, étnicos, econômicos, políticos e religiosos, visando o entendimento da sociedade. Identificar leis, códigos de conduta, valores e costumes em seus diferentes graus de formalização. A gente começa a nossa aula com música do jeito que a gente gosta de começar. Vou colocar aqui o slide e chamar aqui o vídeo. Linda e preta, da cor da noite da Bahia preta, o dia te anuncia, linda e preta, você virá. Linda e preta, eclipse da rua, linda e preta, esconde sol e lua, linda e preta, você virá. Nem a cor do céu de manhã cedo acorda o mar, meu mundo começa só depois que te encontrar. Seu cabelo black dá um break em meu olhar, canta essa canção só pra dizer que você só depois que te encontrar. Seu cabelo black dá um break em meu olhar, canta essa canção só pra dizer que você, linda e preta, jardim do dia a dia, linda e preta, brincar de alegria, linda e preta, você virá. Confia, linda e preta, a conta que te guia, linda e preta, conta quem é teu orixá. Nem a cor do céu de manhã cedo acorda o mar, meu mundo começa só depois que te encontrar. Seu cabelo black dá um break em meu olhar, canta essa canção só pra dizer que você... Beleza, gente. Linda e preta. A Nara cantando aí. Essa música é muito bacana. E ela já dá algumas pistas, na verdade, da nossa aula de hoje. Porque se a gente vai trabalhar o trabalho
gênero e etnia, a gente já percebe algumas coisas nessa música. Essa música, na verdade, ela traz aí a questão da valorização da mulher negra, né? Ela traz a valorização aí, da etnia, do gênero. Então, a gente já vai percebendo. É uma música linda. Diga aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, né? O que vocês acharam, né? Então, essa música, ela já faz parte desse contexto. E, às vezes, algumas pessoas questionam, por que esse excesso de valorização? Por que busca, na verdade, trazer essa valorização? E aí, hoje de manhã, eu estava, antes de vir para cá, eu liguei no jornal e estava assistindo lá na Globo News, e aí mostrando o caso de um prefeito lá no Rio de Janeiro, não é isso? Ceará. No Ceará? Não, o prefeito que era médico, que estuprava. Ceará. Exatamente. E aí no Ceará, esse prefeito, ele era ginecologista e aproveitava o fato de ser ginecologista para abusar sexualmente das mulheres. Ok, beleza. Isso aí está em investigação ainda, tal. Mas um dos pontos que se levantava era o seguinte, é que as denúncias desse médico, né, ou desse sujeito, né, se dão desde a década de 80. Né? Então, desde a década de 80 que ele vem sendo denunciado. E aí a grande pergunta que se faz é, por que só agora essas denúncias, elas estão, na verdade, sendo levadas em consideração? Aí é que entra essa questão da valorização. Então, às vezes, quando a gente fala de gênero, quando a gente fala de etnia e que a gente tenta valorizar o gênero e a etnia, é exatamente para que possa, na verdade, na sociedade, haver reações como essa, né? Então, durante muito tempo, como o gênero não era valorizado, como a etnia não era valorizado, essas denúncias também eram colocadas de lado. E agora elas passam a ter uma repercussão, elas passam a ter uma aceitação das autoridades policiais, das autoridades que investigam. Então, já dá para a gente perceber isso, né, gente? Então, não é só uma questão de como muitos falam aí, de mimimi, de vitimismo. Não, é a questão mesmo de valorização e de dizer, olha, estamos aqui colados com vocês, tal, e vamos lutar junto. E aí, a partir disso, a gente vai retaliando esses abusos. Tranquilo, beleza? Então é isso. Isso aqui era só para a gente começar a discutir, a gente começar a falar. Eu quero ouvir a opinião de vocês aí sobre o clipe, se vocês gostaram da música, se vocês gostaram da voz da cantora. Eu quero ouvir vocês falando, viu? Enquanto isso, eu vou colocar aqui alguns slides para a gente rever o que a gente trabalhou na aula anterior. Vamos lá, vou aqui para o slide. Bom, na aula anterior, a gente falou do trabalho como forma de classificar as pessoas. A gente viu que o trabalho também cumpre essa função. Essa é uma função que é descrita por Karl Marx. No mundo capitalista, o trabalho entra com essa função. Então, existem trabalhos para um tipo de membros da classe de classes sociais, grupos étnicos, grupos de gênero específico. Existem outros trabalhos que parecem que se encaixam apenas para um determinado grupo que faz parte da elite, né? Então, a gente já fica pensando. É difícil, por exemplo, você viajar no Brasil e ver, apesar da quantidade de negros que tem no Brasil, Maurício, e você encontrar uma aeromoça negra, né? É difícil isso. É difícil você, no Brasil, você encontrar uma bailarina negra também. É que a aula anterior, ela já entra também nessa discussão da aula de hoje. Então, o trabalho que serve para dizer de que classe social você pertence, de que classe social você faz parte, ele também serve para determinar o lugar social que você ocupa nessa sociedade. E aí a gente vai perceber que determinados grupos étnicos, determinados grupos de gênero ocupam
determinadas vagas específicas e outras vagas parecem ser inacessíveis, parecem ser vagas impossíveis para esses grupos, tá certo? Vamos para o outro slide aqui? E aí eu trouxe um resuminho aqui para a gente ver o que os pensadores falam sobre essa divisão social do trabalho. O Durkheim, ele diz que essa divisão social do trabalho ela é mais moral do que econômica. Ele fala da questão da solidariedade, desse agrupamento solidário, né? Então, Durkheim, ele percebia uma certa uma organização natural nessa divisão social do trabalho. Então, ele não via grandes males aí. Ele achava que isso fazia parte do funcionamento orgânico da sociedade. Tranquilo? Já Marx, ele tem um posicionamento mais crítico em relação a essa divisão social do trabalho. Ele diz que essa divisão social do trabalho, ele gera uma hierarquia social na qual as classes dominantes subjugam as classes dominadas. Então, por conta, essa visão de Marx é uma visão que vem colaborar exatamente com isso que eu estou falando, né? Com a perspectiva de que determinados cargos são ocupados por um determinado grupo que faz parte de uma elite e outros tantos cargos fazem parte determinado por restante da sociedade. É interessante a gente lembrar, inclusive, que existia no Brasil, como tem uma tradição de escravidão, né? A gente tem ainda trabalhos que são trabalho de preto, né? Trabalho para pretos. E Max Weber, ele defendia que a sociedade pode ser afetada por ações individuais. Então, dentro dessa perspectiva de Weber, ele via o trabalho, né, ou o cargo, ou a função que você ocupa nessa sociedade como parte de um esforço particular, individual, né? Ou seja, se você se esforçar muito, se você batalhar muito, você chega aonde você quer chegar, né? E aí a gente é levado para essa perspectiva do esforço individual, porque é uma coisa fácil da gente acreditar, é uma coisa fácil da gente seguir, né? Que se eu me esforçar, eu chego onde eu quero. Ora, eu quero chegar, eu gostaria de chegar no topo, eu gostaria de chegar lá em cima, né? Mas será que eu não estou me esforçando direito? Na verdade, não é isso. Na verdade, é que esses lugares, eles não estão disponíveis. Esses lugares lá no topo, né, não estão disponíveis. É óbvio que se você se esforçar, você consegue, inclusive assim, esse diálogo meu, né, essa fala minha, ela é sempre muito mal interpretada por meus alunos do presencial, né, e às vezes também os alunos aqui do vídeo, né, que elas dizem assim, não, professor, você, quando fala que se a gente se esforçar muito, a gente não consegue chegar lá, né? Na verdade, você cria um desestímulo, né? Mas não é isso. O chegar lá que eu estou dizendo é chegar lá no topo, é chegar lá em cima. A gente consegue avançar, a gente consegue até progredir, a gente consegue até mudar de faixa econômica, de faixa social, né? Com os nossos esforços pessoais e etc e tal, a gente consegue. Mas assim, o topo é um lugar que não tá disponível, não está aberto, nem para mim, nem para o Maurício, nem para ninguém, né? Então, às vezes acontece em milhões da pessoa sair de uma camada social e ir para outra, né? Um Neymar da vida, um Pelé, alguém desse nível. Mas assim, isso é praticamente loteria. E isso não tem a ver com o talento. Isso não tem a ver com as possibilidades da pessoa. É loteria, né? É uma coisa lotérica, assim. Porque quantos você conhece que jogam um bolão aí, que joga até mais bola do que Neymar e do que outros craques do futebol, que, no entanto, nunca vão jogar nem num time de terceira divisão. Né? Maurício, que é especialista em futebol.
Não é não, Maurício? Então, é bom que a gente já tenha essa perspectiva. E aí eu vou continuar aqui nossa aula, trazendo aqui um slide para vocês. Então, é bom a gente colocar os pingos nos is, né? Diferença e desigualdade são duas coisas distintas. A desigualdade é quando as diferenças implicam em vantagens para uns e desvantagem para outros. Porque quando a gente fala em gênero, aí o pessoal, os machistas e aqueles que têm os discursos prontos, né? Eles dizem logo, não, mas a mulher quer ser igual ao homem. Não, a mulher não quer ser igual ao homem. A mulher quer ter os mesmos direitos. Ela não quer ser tratada com desigualdade, né? Outro dia eu vi até uma pessoa meio brincando, mas você sabe que na brincadeira a gente fala as verdades, né? E ele vira para uma pessoa, uma mulher que tinha um discurso mais feminista, etc e tal, e aí tinha umas sacolas pesadas para carregar, ela disse, pô, pega aí, você é mais forte que ela. Ele disse, eu não, você não quer ser igual aos homens? Então pegue você tem que ser forte e tal. E isso, na verdade, o que é que acontece? Isso gera um pensamento errado, né? Que pensamento errado? O pensamento de que as mulheres querem ser iguais aos homens. Não, elas querem ser apenas... querem ter os mesmos direitos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o pessoal tudo dizendo que é uma questão de oportunidade. Essa fala é perigosa, professor. Qual fala? A fala que eu inclusive trouxe para vocês, eu expliquei. Se quiser, eu explico de novo. Os efeitos em sala podem ser os mais variados possíveis. Eu sei. Na verdade, assim, e eu quero deixar claro isso, viu, Esplanada? Eu não estou falando no sentido de desestimular ninguém. Eu estou dizendo o seguinte, que tem determinados locais sociais, né? Esses não estão acessíveis, esses não são possíveis, né? Então, esse papo de qualquer... eu chego aonde eu quiser, é uma coisa que a gente sempre ouviu, mas que infelizmente não é verdade, né? Se eu me esforçar muito, se eu estudar muito, eu consigo, na verdade, progredir, eu consigo mudar de classe social, né? Mas eu não chego aonde eu quero, porque aonde eu quero, na verdade, é um lugar que não está acessível. Beleza? Conheço, pessoal lá de Angi, conheço uma pessoa que fala isso. Eu queria que você explicasse mais assim, falasse o que é isso, porque eu já falei, aí eu não sei, tá bom? Mas estou gostando, vamos lá. Então, a gente já compreendeu que diferença e desigualdade são coisas que têm conceitos diferentes, né? Conceitos que não são iguais, beleza? Aí vamos seguir aqui falando sobre a questão de gênero, né? Voltando aqui para o slide. As condições em que vivem homens e mulheres não são produtos de um destino biológico, mas, antes de tudo, são construções sociais, né? Aquele papo, aquela conversa, né, que muitas vezes o pessoal ouve dizendo assim, a questão da mulher, a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Na verdade, ela nasce mulher no sentido biológico, né? Então ela nasce mulher, mas ela aprende o comportamento de ser mulher durante a vida, né? Com a família, com o processo de socialização. Da mesma forma, o homem, ele nasce homem no sentido biológico, mas ele aprende a se comportar como homem de acordo com o seu convívio, com o seu meio, né? Então, é ali que ele aprende a se comportar como homem, beleza? E aí, eu tenho até um caso curioso para contar. Lá na minha casa, eu faço tudo, inclusive cozinho e tal. E aí minha filha, quando era pequena, ela foi passar o dia, a primeira vez que ela foi passar o dia na casa de uma amiga, né? A amiguinha tal convidou para ir almoçar, a gente conhecia os pais, e aí mandou.
E aí quando ela chegou, a gente curioso para saber como foi. E aí, filha, como foi o dia, tal? Aí ela disse assim, foi bom, mas a casa deles é uma casa estranha. Aí a gente, ai meu Deus, o que aconteceu? E aí ela disse assim, imagine, lá na casa dessa minha amiga, quem cozinha é a mãe. Então ela achou estranho, porque para ela, o referencial de quem cozinha, lá na verdade eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, né? Mas fim de semana, quem comanda a cozinha sou eu mesmo, né? O supermercado sou eu que faço, tal. Então, isso, na verdade, gera a ela um referencial específico. Esse referencial de que essa era uma função minha, né? Em outras casas, talvez esse não seja o referencial. É nesse sentido que a gente fala de que a gente aprende esses comportamentos. A gente aprende a se comportar como homem, tá? Na minha casa mesmo, na casa da minha mãe, nós somos 7 filhos, né, 5 homens. Então, muita gente, todo mundo tinha que trabalhar. Então, desde sempre a gente foi acostumado a trabalhar, a fazer absolutamente tudo, né? Então, é um comportamento aprendido. Beleza? Tranquilo aí, gente? De boa. Então, vou passar para o slide para a gente continuar. Então, desde que o homem começou a produzir seus alimentos, começaram a definir os papéis para homens e para as mulheres, né? Então, isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa que foi criada ontem, né? Mas esse comportamento, esses lugares sociais, eles foram determinados ao longo da história. Os homens saíam, logicamente, para caçar porque tinham mais força física, porque as mulheres tinham que cuidar mesmo das crianças, a alimentação e o cuidado das crianças ficavam a cargo das mulheres. Então, historicamente, esse tipo de comportamento foi sendo construído, porque biologicamente era por aí, mais ou menos, né? Aí, mais ou menos, os papéis ficaram assim. O papel da mulher era procriar, cuidar dos filhos. E aí, do homem era garantir a alimentação da família. Bom, já que esse papel de garantir a alimentação da família foi tido o homem, a mulher acabou tendo que se subordinar a essa dependência dos homens. Mais tarde, esse patriarcado ele vai ser estabelecido, né? Então, saindo da pré-história, indo para a Idade Antiga, para a Idade Média, a gente vai ter o estabelecimento desse patriarcado, a gente vai ter o estabelecimento dessa presença masculina, dessa preponderância masculina na sociedade, né? E aí, esse homem ele ganha esse papel de destaque e relevância. E, a partir daí, afirma toda a sua superioridade, né, e controle da própria sociedade e da própria família. Quando chega mais lá para frente, na chamada Revolução Industrial, a Revolução Industrial incorporou o trabalho da mulher no mundo da fábrica e separou o trabalho doméstico do trabalho remunerado fora do lar. É interessante porque todo mundo trabalhava em casa, até a Revolução Industrial, né? Então, ainda assim, no período lá da manufatura, o período que antecede a Revolução Industrial, as fábricas, as fabriquetas, eram no fundo do quintal, eram lá embaixo, lá atrás, né? Então isso, na verdade, gerava ali uma mistura entre o trabalho doméstico e o trabalho produtivo. Ou o trabalho era na roça, cuidando dos bichos também, né? Então acabava que todo mundo fazia praticamente tudo. Quando chega a Revolução Industrial, essa divisão do trabalho ela ficou muito mais clara, porque o homem passou a trabalhar fora de casa e a mulher passou a trabalhar em casa. A mulher que foi incorporada no mercado de trabalho, ela acabou acumulando, na verdade, as duas jornadas. Então, ao ser incorporada no mundo do trabalho industrial, a mulher então passa a ter dupla jornada. A ela cabia tomar conta dos afazeres domésticos e também do trabalho remunerado. A remuneração do trabalho da mulher sempre foi inferior do homem.
né? Tinha uma outra perspectiva lá na Revolução Industrial, que era a perspectiva de que a mulher, ela estava ali inserida na fábrica, e eles acabavam contratando não só a mulher, mas os filhos na mesma fábrica, para exercer um controle maior sobre aquela família. Então perceba, se toda a família dependesse daquele trabalho, daquele salário, daquela remuneração vinda do mesmo patrão, ficava muito mais difícil para um dos membros daquela família se rebelar, se revoltar contra o próprio patrão. Porque se um fosse demitido, todos seriam, né? E você, na verdade, acabaria com toda a renda da família. Percebe? Então essa é uma questão importante lá. Era uma questão importante no mundo do trabalho que estava se iniciando. Beleza? Então vamos continuar com a nossa trajetória aqui. Já no século XIX, já havia sido iniciado um movimento de mulheres reivindicando direitos trabalhistas, igualdade de jornada de trabalho e o direito de voto. Então a gente lembra lá que a Revolução Industrial começa lá no final do século XVIII, vai ter seu avanço pelo século XIX, e no final do século XIX, essa mulher que já estava inserida no mercado, ela vai começar a reivindicar o trabalho. Qual é o slide, gente? O pessoal de Itanagê, por favor, coloca o slide, diga qual é o slide que eu volto aqui, vocês dão um print ou tiram uma foto, não tem problema. O anterior, esse. Tira uma foto aí do celular, que aí fica mais fácil de repassar para a sala. É melhor do que o print, né? Porque o print, às vezes, ele vai empatar, depois que você dá um print, aí você empata todo o resto da aula, né? Então, tira uma foto do celular e aí manda para a turma. O que vocês quiserem, vai me sinalizando aí, beleza? É porque aqui a gente não está trabalhando com conceitos especificamente, aí eu não coloco para copiar. Mas aí, se vocês sentirem necessidade de copiar alguma coisa, vocês vão falando. E aí, deixa eu ir. Bom, aí a luta feminina ainda hoje busca a construção de novos valores sociais, nova moral, nova cultura pela democracia, igualdade entre homens e mulheres. Perceba que essa luta que começa ainda lá no século XIX, ela até hoje, ela não é consolidada. É interessante que hoje, no século XXI, no ano da graça de 2019, a gente criou uma mania agora de reclamar de quem reclama, de quem protesta, né? E aí a gente acha que é mimimi, a gente acha que é reivindicação de vagabundo e etc. Tal. E aí a gente não consegue olhar para trás e perceber que todas essas conquistas que temos hoje são conquistas que foram conseguidas com muita luta, com muita reivindicação, né? Com o sacrifício de muita gente. Então, se você perceber, por exemplo, ainda no século XX, na década de 60, 70, a mulher não podia se separar do homem, né? Não havia, na década de 70, é que surge o chamado desquite. O desquite era a separação formal, mas não era a dissolução completa do casamento, né? Então a mulher desquitada era a mulher que estava abandonada pelo marido, né, praticamente. E essa mulher era mal vista pela sociedade. Eu não estou falando da Idade Média, não, eu estou falando de 1970. Né? É na década de 70 também que surge a pílula para não engravidar. Né? Então a mulher ela passa a ter, na verdade, o controle sobre
se ela queria ou não queria engravidar, né? Isso também é interessante da gente perceber. Então, perceba que essas conquistas, elas são muito recentes. E se a gente voltar um pouquinho atrás, na década de 30, as mulheres começaram a votar na década de 30. Né? Até a década de 30, as mulheres não votavam no Brasil, né? Não entravam em universidade. Né? Então, isso tudo chama a atenção exatamente para que todas essas conquistas são conquistas recentes, beleza? Eu vou voltar ao slide e eu vou botar um pequeno vídeo para a gente assistir, para que a gente possa incrementar nossas discussões. E desigualdades têm tudo a ver com compreender o que é gênero, raça e etnia? Mulheres, negros e indígenas ganham menos, têm menor escolaridade, não conseguem representatividade política e sofrem violências constantes. Por falta de oportunidades, as mulheres ocupam espaços de menor prestígio social e raramente estão em posição de chefia. Menos de 9% do parlamento brasileiro é feminino. As mulheres sequer têm liberdade sobre seu corpo e direitos reprodutivos, pois a lei não garante isso. O machismo se expressa ainda por meio das violências sexual, física e verbal. A comunidade LGBT também sofre com a violência de gênero. No Brasil, a cada 27 horas, um assassinato é motivado pela homofobia e pela transfobia. A lesbofobia também é crítica, e com frequência as lésbicas são vítimas com o estupro corretivo. Além de combater isso, o Estado tem o dever de garantir que casais LGBT tenham os mesmos direitos dos heterossexuais. Assim como a violência de gênero, o racismo foi naturalizado. A discriminação de negros no mercado de trabalho e na política é evidente. A maioria das execuções cometidas pela polícia é contra jovens negros. Nos últimos 10 anos, o número de jovens negros vítimas de homicídio subiu, enquanto o de brancos caiu. A face mais visível do Estado para negros e negras no Brasil sempre foi a da repressão. O racismo também afeta os indígenas. Não à toa, não vemos nenhum indígena no parlamento, e apenas 2 como deputados estaduais. O Brasil conta com 305 etnias, falantes de 274 línguas diferentes. Os povos indígenas são vítimas de conflitos em torno de suas terras e recursos naturais, impedindo a reprodução social de suas culturas. Em 2016, uma criança indígena de 2 anos foi assassinada e suspeita-se de crime de racismo. A Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Porém, na vida real, vemos que o Brasil exclui negros e indígenas. Por isso, são importantes ações afirmativas, como cotas raciais. É fundamental aplicar o orçamento ouvindo as demandas de mulheres, da comunidade LGBT, dos negros e dos indígenas, e construir políticas públicas que cheguem a essas pessoas. O INESC luta pelo fim do racismo, machismo e homolesbotransfobia. Então, aí beleza, né? Já dá um panorama geral do que a nossa aula traz, né? Que a nossa aula ela vai falar também aí sobre a questão racial, a questão étnica, que a gente vai falar. O pessoal lá de Bonito Brejo está dizendo assim, hoje ainda tem gente que pensa que tem que sofrer com um casamento falido do que se separar e ser feliz. Eu acho que hoje, até Brejo, essa visão ela ainda persiste em alguns casos, mas ela é muito menor, né? Até a década de 70, as pessoas ficavam no casamento porque já tinham casado e é aquilo que Deus uniu, ninguém separa, era a fala do padre no casamento, né? E as pessoas não se sentiam à vontade, né? Inclusive socialmente, para se separar, né? Então isso a separação era vista como uma coisa do fim dos tempos, né? Fim do mundo ali. Né? Então para a gente, de fato, perceber que determinados comportamentos que eram aceitos em um tempo anterior, agora já não são mais, e que as pessoas podem ser muito felizes, na verdade, vivendo de outras formas. Eu conheço, inclusive, tenho gente na minha família que se separou e que depois que se separou se relaciona muito melhor, né, com o casal, se relaciona muito melhor sem ser casal, né, do que antes, quando era casado, né.
Eu conheço gente que se tornou um pai muito mais presente depois que se separou do que quando era casado e morava na mesma casa, né? Beleza. Então, é isso. É para a gente já ir entendendo isso. Vamos lá. Vamos aqui para o slide para a gente ter uma ideia aqui. Esses dados, eles não são novos, são entre 2012 e 2016. Né? Esses dados, eles são coletados em períodos, né, específicos. Não são coletados exatamente para poder ter essa percepção, né, por épocas, porque não dá para coletar todos os anos, né? Então é importante, essa é uma outra discussão, é importante essa coleta sistemática dos dados exatamente para fazer esse confronto, para fazer essa comparação. Aí a gente tem aqui um gráfico, rendimento habitual médio de todos os trabalhos e razão de rendimentos por sexo. Né? Então, os homens pintadinho de roxo, as mulheres pintadinho de cenoura. Né? E aí a gente vai percebendo que os homens, eles sempre ganharam mais, né? Em torno de 30% a mais do que as mulheres, e que, infelizmente, com o passar do tempo, essa diferença, ela tem, na verdade, sido reduzida, mas com muito pouco reduzida, né? Mas a redução aí dessa diferença, ela é pequena mesmo, né? Você vê que em 2012, né, era quase 30%, o homem ficava em 26,3%, e em 2016 você vai ter aí 22,5%, mais ou menos. Né? Então, é só para a gente já perceber. É mais ou menos essa estrutura. Deixa eu ver o pessoal de Teolândia dizendo, mas também não deve se separar por qualquer coisa, às vezes deixando os filhos sem estrutura familiar. Claro que não, né, Teolândia? Eu acho que as famílias hoje, elas são formadas muito mais na base do afeto do que na base da legalidade, ou da questão moral, ou da questão social. Né? Então, esse tipo de discussão que a gente traz para vocês. Né? Na verdade, não é estímulo à separação, não é estímulo a se desfazer das famílias ou do casamento, mas na verdade, um estímulo para que as famílias se formem a partir de relações verdadeiras. E isso também é interessante, porque assim, se você pensar bem nas camadas sociais mais altas, né, classe média e classe mais alta, os casamentos, eles não eram casamentos exatamente por opção, mas casamentos visto como uma questão de negócio, né? Então, os casamentos eram formados a partir de interesses das famílias. Então, até a década de 50, mais ou menos, as famílias ainda casavam seus filhos sem que eles tivessem, na verdade, esse direito de optar, né? E esse comportamento ele vai sendo alterado, ele vai sendo mudado nas décadas seguintes. E hoje as pessoas têm muito mais liberdade. É óbvio que todas essas mudanças, e aí eu compreendo quando vem uma crítica e tal, a essa fala em defesa dos gêneros, da questão LGBT, a questão do negro, né? E aí o pessoal às vezes diz assim, mas isso é cansativo, essa coisa de toda hora tudo é racismo, tudo é mimimi, tudo é... Eu até compreendo na seguinte percepção. A gente, às vezes, para conseguir essa visibilidade para a causa, a gente, não é que exagere, mas a gente tem tocado nesse ponto o tempo inteiro. Mas isso é importante, por quê? Porque ele traz à tona a discussão, ele traz à tona esse debate,
E aí gera, na verdade, uma mudança de comportamento. E é isso que tem feito. Pessoal, eu falo de um casamento de alguém que deseja construir uma família, com a bênção de Deus. Bom, aí já, na verdade, também são questões pessoais, tá? É uma questão particular de cada um, como é que cada um vai determinar as suas famílias, né? É assim que acontece. Vamos lá. E aí vamos ver o outro gráfico que fala sobre a taxa de frequência escolar líquida ajustada no ensino médio por sexo e cor ou raça, né? Então você tem aqui homens brancos estão na escola, tal, 71%, e homens pretos ou pardos, aí esse número cai bastante. Quando a gente pensa nas mulheres brancas, elas estão muito mais na escola do que as mulheres pretas ou pardas, né? Então aí você já percebe que mesmo entre a questão dos gêneros, quando a gente coloca o recorte racial, a gente vai encontrar também essa diferença. E aí, participação masculina no mercado de trabalho, a participação masculina no trabalho doméstico, né? Eu acho que também isso já está sendo alterado. Então, lavar roupa, 14%, a limpeza da casa, 33%, passar ferro em roupa, nem pensar, eu detesto. Eu passo se tiver necessidade, mas eu acho que eu estou aí entre esses outros que não passam. 13%, cozinhar 25%, limpar a casa 26%, lavar prato 50%, limpeza de uma forma geral 22%. É interessante que cozinhar vai ter uma participação boa até, né? Lavar prato, homem lava mais prato do que mulher. Mas cozinhar tem tido uma glamourização, na verdade, dessa coisa do homem na cozinha, né? E aí, Maurício mesmo é um exímio cozinheiro. Fala aí, Maurício. Os meninos querem ouvir você. Eu queria, na verdade, retornar uma discussão sobre essa questão que o professor César falou de mimimi. Na verdade, essa afirmação de mimimi, de alguma forma, ela é feita para encobrir fatos que afetam a sociedade de difícil resolução. Ou difícil resolução porque eles já estão entranhados na sociedade, ou de difícil resolução porque, na verdade, é uma ação de mudança que demanda tempo para ser alterada, do ponto de vista, inclusive, da percepção simbólica, né? Nós precisamos ter pessoas que tenham as oportunidades. E aí a gente se apega aos dados para poder fazer essa equiparação e sinalizar a desigualdade visível do ponto de vista dos dados. E é isso que o professor César está fazendo agora, trazendo à tona, trazendo para que vocês tenham a dimensão, inclusive quantitativa, dessa desigualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. Vocês terem uma percepção, a nossa imaginação é o seguinte: quanto mais nós estudarmos, maior será a perspectiva de adentrarmos ao mercado de trabalho. No caso de homens e mulheres, quanto mais as mulheres estudam, mais a desigualdade ela se apresenta, né, em relação a essa percepção em dados, né? Para nós termos a dimensão de que isso não é uma coisa simples de ser resolvida. Ela tem essa perspectiva simbólica. Há necessidade de termos políticas de inserção das mulheres, de inserção de negros, de inserção de minorias, de pessoas excluídas, para que nós tenhamos uma sociedade menos desigual. A sociedade, naturalmente, ela é desigual, e esse mimimi é feito exatamente para poder se manter a condição dos privilégios, exatamente. E essa questão de cozinha, eu auxilio minha esposa nos afazeres domésticos. Não, pare, Maurício, que isso aí é um discurso machista. Eu auxilio, é péssimo. Por que eu auxilio? Significa, quando você fala, olhe como o discurso da gente, ele já está tão arraigado, é um discurso machista tão arraigado, porque eu auxilio significa o seguinte: ele é tão bonzinho que ele ajuda a mulher dele nos afazeres domésticos. Na verdade, eu sei que você é um cara para frente.
Então, você compartilha do trabalho Isso. doméstico. Exatamente, as coisas têm que ser divididas. Então, existem os dias, em dias alternados, as pessoas fazem a sua atividade daquele dia. Então, um casal moderno, né? Um casal que, na maior parte das vezes, ainda tem isso também. Os casais modernos, os casais hoje da contemporaneidade, não se dão ao luxo de alguém ficar em casa e o outro, né, estar trabalhando, tanto homens quanto mulheres. Então, é comum nós termos nos casais, principalmente os casais mais jovens, as duas figuras trabalhando. E então existe a necessidade, né, dada a dimensão de divisão de tarefas, que as pessoas façam suas partes em dias alternados ou mesmo nos dias, cada um assumir sua responsabilidade pelo fato ou pelo ato que pratica. Então, eu lavo meus pratos, eu chego, faço a minha comida, e aí vem aquilo que o professor César falou, né? Normalmente se contratam pessoas para algumas atividades nas quais nós não temos o tempo para exercício da atividade, então a gente se vira como pode. Mas, Maurício, é interessante que aí, quando você falou eu auxilio tal, eu fiz questão de frisar, exatamente porque a gente tem que estar sempre atento, na verdade, ao discurso. Porque o discurso revela, na verdade, eu conheço o Maurício, eu sei que ele tem essa cara de machão, de durão, não sei o quê, pescoço grosso e tal, mas eu sei quem ele é uma pessoa que participa muito da casa. E aí, mas a gente tem que ter esse cuidado com o discurso, com o que a gente fala, exatamente porque muitas vezes não ele perpetua uma ação. Né? O pessoal de Araci Barreira está ali dizendo, meu pai brigava comigo quando eu estava lavando prato, porque era coisa de mulher. Hoje moro sozinho e odeio lavar prato. Né? Isso é de fato porque a gente sabe que a gente aprende o comportamento, a gente reproduz o comportamento. Lá em casa, o discurso já era diferente. Como minha mãe era viúva, tinha 7 filhos, ela dizia, vai lá lavar prato, vai lavar banheiro, não cai mão de ninguém, bora, adianta o lado. E aí todo mundo faz tudo. Vai ali cozinhar, vai fazer não sei o quê. Primeiro que ela trabalhava o dia inteiro fora, não tinha essa condição. E aí o pessoal de lá de Angico, a mediadora de Angico, dizendo, se o meu fosse assim. Se referindo, na verdade, ao que você estava falando de dividir o trabalho. Né? Então a gente vai percebendo. Mas é um comportamento que aí, eu vou até chamar a atenção dos meus colegas mediadores e dos nossos alunos que em breve serão pais de família, mães de família, né? Que o comportamento machista, o comportamento preconceituoso, a gente aprende em casa. Né? Então, se você tem, olha o que o nosso colega lá de Araci Barreira falou, do pai dele que brigava quando ele estava lavando prato. Voluntariamente ele lavava prato, o pai dele brigava. Então, todo machista, ele teve uma mãe machista, né? Ele teve um pai machista e que por isso aprendeu esse comportamento. Né? Então é bom a gente ter esse tipo de percepção. Beleza? E aí a gente vai para um outro comportamento que também a gente aprende, né? O comportamento de discriminação racial. Né? E aí no mercado de trabalho é muito mais complexo. Volta aqui no slide. Então, ser mulher trabalhadora em uma sociedade machista, capitalista e racista, que desvaloriza o trabalho realizado por esse grupo, não é fácil. Essa situação se agrava ainda mais quando se trata das mulheres negras. Né? Então, se está ruim para as mulheres brancas, as mulheres da elite, né? Você imagine o que é, na verdade, esse trabalho para mulheres negras, para mulheres pobres, negras, muitas vezes com baixa escolaridade. Né? E assim, essa uma outra percepção, porque além do machismo, a questão racial. A mulher negra, ela sempre foi, no Brasil, vista como uma mulher dos trabalhos domésticos, dos trabalhos de casa. Né? Então ela sempre foi alocada para esses trabalhos de casa. Ela sempre foi designada para o trato das crianças. Né? As mulheres brancas no Brasil, né, na época da escravidão,
elas não amamentavam nem os seus filhos, né? Então, elas não tinham trabalho nem sequer de dar o peito para os seus filhos. Isso era tarefa das chamadas amas de leite, né? Entre outras funções das escravas, né, que era a de reproduzir e gerar novos escravos, né? Era gerar novos escravos para ter peito, para dar a mama para os filhos das brancas, né? Então, era essa outra função. Então, perceba como esses lugares sociais, eles vão sendo construídos, eles vão sendo colocados, né? E como é difícil, na verdade, a gente se livrar disso, se livrar desses estigmas que vão sendo colocados, tá certo? Aí vamos seguir. Não, volta aqui. Espera aí. Pronto. O Brasil é o país fora da África que mais concentra pessoas negras. Segundo o IBGE, mais de 53% da população brasileira é negra. Em contrapartida, menos de 9% dos cidadãos empregados são negros. Então perceba, na verdade, quando a gente traz esses dados para vocês, onde 53% dessa população brasileira sendo negra e 9% dos cidadãos empregados em empregos formais são negros, né? Então perceba, na verdade, a divergência nesses números, né? A desigualdade nesses números, né? Então, agora, quando estão falando em reforma da Previdência, tal, estão falando muito em corrigir injustiças e etc e tal. E muitas vezes, nesse discurso, eles citam lá as pessoas mais pobres. Na verdade, assim, essas pessoas mais pobres, né, quando você estabelece uma idade mínima para aposentadoria, você prejudica principalmente essas pessoas mais pobres. Por quê? Exatamente porque essas pessoas são as pessoas que começam a trabalhar antes, né? Então perceba, um menino da periferia, um menino da zona rural, ele começa a trabalhar com 13, 14 anos, talvez antes até. Muitas vezes sem carteira assinada, algumas vezes até com carteira assinada. Então, por exemplo, um menino que, na melhor das hipóteses, começou a trabalhar com 14 anos como menor aprendiz, carteira assinada, contribuindo no INSS, ele vai ter que trabalhar até 65, né, Maurício? Né, contribuindo. 65 contribuindo. Então, ele vai trabalhar dos 14 aos 65. Qual é o tipo de justiça que tem aí? Quando, na verdade, meu filho, o filho de Maurício, né, vai começar a trabalhar lá com 26, 25 anos de idade, depois que terminar, na melhor das hipóteses, depois que terminar a faculdade, terminar mestrado, né, talvez até um doutorado, e aí, se for para o doutorado, vai para 30 anos. Quer dizer, bem provavelmente é isso que acontece com os filhos da classe média e da classe alta. Eles vão estudar até 30 anos, até 27 anos, né? Porque vai entrar na faculdade, vamos dizer, com 19, né? Vai sair da faculdade com 23, 24 anos, mais um ano de pós-graduação, mais 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, e aí sai da faculdade lá com 30 anos, é a hora que ele vai buscar a inserção no mercado de trabalho. Ou seja, para essa pessoa, o tempo de trabalho vai ser de 30 anos, né? 35 anos. Mas para um menino pobre da periferia, né, quando você estabelece idade mínima, significa que ele começou a trabalhar lá com 15 anos, né, e com 65 anos ele vai aposentar, se ele tiver o tempo de contribuição, porque muitas vezes esse menino ou essa pessoa acaba, na verdade, fora do mercado formal de trabalho. Não é isso, Maurício? Exatamente. O mercado de trabalho hoje, ele, dadas as dimensões de mudanças, as tecnologias de informação, né, aplicadas ao trabalho, elas, de alguma forma, elas removem do mercado de trabalho muitos daqueles profissionais que só tinham aqueles espaços
para o exercício de algumas atividades. Então, vamos lá. Um caixa de supermercado, por exemplo, ele tende a desaparecer. Um cobrador de ônibus tende a desaparecer. Então, essas atividades laborais menos nobres, né, do ponto de vista da execução da tarefa, porque remuneram em recursos de maneira mais baixa, essas atividades automaticamente estão sendo substituídas por atividades que a operação com máquinas tem adentrado. Então, isso faz com que esses profissionais que tinham só aqueles espaços para o exercício daquelas atividades sejam removidos do mercado de trabalho. A perspectiva de trabalho para essas pessoas é a menor possível, dadas as dimensões de substituição. Então, a gente está vendo tantas transformações em termos de tecnologia da informação, substituindo os serviços, que a perspectiva para essas pessoas não qualificadas no futuro é uma das piores possíveis. Você chamou atenção, inclusive, para algumas profissões. Eu fiquei aqui pensando, porque como eu frequento muito mercado, quem faz o mercado lá em casa sou eu, então eu frequento muito mercado, e aí eu vejo como é duro, na verdade, a vida de um caixa de supermercado. Antigamente tinha a figura do empacotador, mas mesmo assim o caixa do supermercado ele passa o dia inteiro fazendo, na verdade ele se coloca de lado, eu vou mexer aqui, tá? E aí é o dia todo fazendo esse movimento aqui, né? E você imagine o que é uma pessoa que começa a trabalhar no caixa de mercado com 20 anos, 19 anos, ela vai conseguir trabalhar no caixa de mercado por quanto tempo? Ou seja, essa pessoa ela vai parar de contribuir uma determinada hora, né? Ela vai parar de contribuir porque ela está ali o dia inteiro, ela não tem força para ir estudar depois, ela não tem força para buscar um melhor emprego. Então, uma determinada hora, essa pessoa para de contribuir e ela não vai se aposentar, né? E aí você pode estar dizendo, professor, por que essa discussão de aposentadoria? Exatamente porque a gente vai percebendo que todas essas decisões governamentais, elas acabam incidindo e prejudicando principalmente as camadas sociais mais vulneráveis, que são, na verdade, os negros que estão na periferia. Porque, inclusive, aí você vai dizer, mas, pô, e o branco que está lá na periferia? Ele tem muito mais oportunidades do que o próprio negro que está lá na periferia. É interessante isso, porque ele, inclusive, consegue o trabalho lá no caixa do supermercado, ele consegue o trabalho como garçom. O branco que não estudou, que mora na periferia, ele consegue, na verdade, muito mais trabalho do que o próprio negro na periferia. Então é uma coisa bem assim. Eu vou botar mais um slide aqui, a gente já está terminando a parte de exposição. E aí, segundo o Laboratório de Análise Econômicas, Históricas e Sociais, Estatística nas Relações Raciais, cerca de 63% dos empregados domésticos no país são ocupados por negros, que é, na verdade, uma herança do período escravocrata, que a gente já falou. E aí essa imagem, ela nos revela, na verdade, um movimento muito forte. Esses dias eu estava no shopping e vi uma família lanchando, né, e a babá era praticamente uma menina negra e tal. E todo mundo lanchando. A única pessoa que não estava lanchando, adivinha quem era? Era a menina, que era a babá. Mas era uma menina, devia ter 16, 17 anos. Qual é a menina de 16, 17 anos que talvez não quisesse comer ali no McDonald's também, como estava todo mundo comendo, né? Então, claramente, a gente via um tratamento diferenciado para essa pessoa, né? Um outro detalhe que me chamou a atenção é que a criança não comeu tudo, né? E que largou lá metade da batata, sobrou muita coisa na mesa, mas todo mundo levantou, inclusive a menina, sem comer, sem nem aquela sobra ali poder tocar, né? Então a gente vai percebendo que assim, as marcas da escravidão ainda estão muito presentes na gente. E a gente vai ver isso também em relação às mulheres, em relação aos negros. Fica claro quando a gente vê uma foto como essa que eu vou colocar aqui para vocês. Essa foto, ela é da Fiesp,
que é a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, e aí você, olhando essa foto, que são os donos de indústrias, os donos ou os presidentes de indústria, e você não vai identificar nenhum negro, ou se tiver, está bem escondido por aí, e você vai identificar pouquíssimas mulheres. Eu estou vendo uma só, não sei se eu não estou enxergando, mas aí isso fica claro para a gente, né? Quem é que pode galgar, quem é que pode conseguir esse espaço. Lembra lá no início da aula que eu falei chegar no topo? Era chegar aqui, é chegar aqui nessa foto, tá? Então essa foto, ela não é para todo mundo, ela não tá para, esse lugar aí não está determinado para todo mundo. E aí, você acredita que ainda existe muito racismo no Brasil e poderia justificar a sua resposta por gentileza? Sim, ontem mesmo a minha sogra me disse que se eu fosse negro, ela não me aceitaria como genro. Hoje descobri que meu patrão deixou de contratar um cara com um currículo melhor que o meu só porque o cara é negro. Dias atrás, vi um policial prendendo um negro por desconfiar que ele roubou o próprio carro. Né? Então, são essas coisas que a gente vai vendo. Por favor, você é a favor das cotas raciais? Poderia justificar essa resposta também, por gentileza? Sou contra, porque brancos e negros são iguais. Não há por que concederem aos negros tal privilégio. Como assim são iguais se você mesmo acaba de admitir que possui privilégios em relação a eles só porque eles são brancos? Isso não seria racismo da sua parte? Justifique a resposta por gentileza. Né? Então, quando confrontado, todo mundo acha que tem o racismo no Brasil. Né? Mas quando confrontado e atacado os seus privilégios, né, as pessoas colocam claramente que são contra. Né? Então, a questão das cotas raciais é uma dessas questões que a gente volta a discutir ela ainda. Só para terminar, vou botar esse último slide aqui, né, que é o serviço de preto, que é comum no nosso dia a dia essa expressão ser usada para desqualificar determinado esforço e ou trabalho. Então, são as nossas heranças culturais, coloniais, né, escravocratas que estão aqui, né, que estão presentes no nosso dia a dia. Beleza? Tranquilo aí? Bom, eu vou colocar aqui para vocês a nossa referência, primeiro dizendo a vocês que a gente pode encontrar esse conteúdo no nosso livro de Sociologia, Sociologia em Movimento, lá na unidade 4, Mundo do Trabalho e Desigualdade Social, que está o capítulo 9, Trabalho e Sociedade. E aí está nas páginas 242 a 244, 337 a 340. Então, a gente encontra esse conteúdo por lá, beleza? As nossas referências fixas, né, são essas. A síntese de hoje, basicamente, foi a discussão sobre as grandes transformações, né? A primeira grande questão foi a diferenciação de desigualdade e diferença. Diferença é natural, são coisas inatas ou culturais, né? Essas são as oportunidades que as pessoas têm na saída, e as diferenças são exatamente, a desigualdade é exatamente a manutenção excludente dessa diferença. É a não oportunidade, é a não permissão que a sociedade possa ter essa oportunidade, inclusive de ter a igualdade, né? Então, a desigualdade ela é cruel por isso. Ela tenta perpetuar a diferença. E aí vem os aspectos pontuais dessas desigualdades, né? A desigualdade entre mulheres e homens, entre negros e brancos, né? Entre pobres e ricos, são desigualdades que nós, na sociedade, estamos já, de alguma forma, nós percebemos essas desigualdades, né? Pegar cada um desses aspectos. O primeiro, em relação às mulheres. As mulheres executando as mesmas atividades no mercado de trabalho, elas são remuneradas em menor quantidade econômica, né? As mulheres são prejudicadas nas relações, isso é um aspecto de desigualdade, claro, né? Tanto que é necessário fazerem leis para permitir que as mulheres tenham essa possibilidade. Os dados quantitativos trazidos pelo professor César explicitaram isso.
Homens e mulheres realizando as mesmas atividades, né, são remunerados de maneira diferente. A mulher recebe muito menos daquilo que o homem recebe. E, por incrível que pareça, essa desigualdade se intensifica à medida que o acesso, né, a níveis superiores de escolaridade aumentam. Seria até uma perspectiva incoerente, mas é o que acontece de fato, né, em dados. Né? No mundo do trabalho também tem a questão da desigualdade. Em atividades de trabalho entre homens e mulheres, normalmente as mulheres são preteridas. Cargos gerenciais, por exemplo, são ocupados majoritariamente por homens. Então, isso mostra o aspecto, né, da desigualdade nas relações de gênero. Outro aspecto tratado pelo professor César foi a questão da desigualdade em relação à cor, né, à etnia. Os negros, eles são preteridos do mercado de trabalho, também numa perspectiva cruel, porque é uma coisa, no Brasil, no caso, né, era velada, ela foi explicitada, ela foi descortinada à medida que os dados foram expostos, e isso é preciso se alterar, foi alterado através das cotas, precisa ser realmente uma política permanente para que a gente possa ter a questão da possibilidade de ter acesso às atividades principais. E a trabalhadora negra, aí vem dois aspectos cruéis: ser negra e ser mulher. E, né, a intensificação da desigualdade é muito mais intensa. Trago de volta o professor César, aula muito boa. Espero estar outras vezes aqui com vocês para poder fazermos esse bate-papo e ampliar nosso aprendizado. Beleza, gente. Então, juntos aí na construção dessa sociedade melhor, dessa sociedade mais justa, dessa sociedade mais igualitária. Beleza? Então, estamos esperando vocês aqui para mais uma aula de Sociologia na semana que vem. Um beijo, até lá. Um abraço.